Eu costumo falar algumas coisas aqui que para muitos soa contraintuitivo, tá? Tem coisas que eu falo que para você pode até parecer óbvio, mas para muitos professores não é óbvio. Um exemplo, tá? Ontem na live, o que eu tava falando sobre valorização, ganhar mais e tudo mais, né? Como a tecnologia pode te ajudar nisso, eu falei de uma parada que teve gente que me mandou mensagem no privado depois, no Instagram e tal, questionando assim, querendo entender melhor, porque às vezes não viu a live toda, mas é o seguinte, ontem eu falei sobre a diferença de hora-aula e hora-trabalho. E tem muito professor que acha que isso é óbvio, beleza, mas tem muito professor que não parou para pensar nisso e não se atentou para as horas invisíveis que existem. Então, não percebem ou não perceberam que isso faz diferença na hora de você calcular quanto você ganha por hora de trabalho. Tá? Então é mais importante você saber quanto vale a sua hora de trabalho do que saber quanto vale a sua hora-aula, porque o seu trabalho não se resume só à aula. Tem um monte de atividades fora da sala de aula, entendeu? Então é uma parada que, para alguns, pode até ser intuitivo, óbvio e tudo mais, mas para outros é contra-intuitivo, porque o cara nunca pensou sobre isso. Então tem coisas que eu falo aqui que levou um tempo para eu ter essa sacada, tá? Foi batendo muito cabeça, errando muito. Eu comecei a parar para pensar o porquê acontecia algumas coisas, como eu poderia resolver alguns problemas. Então, ao longo desse período, desse tempo, né, e não sozinho, tá? Tem muita coisa aqui que foi uma construção através da interação com outros professores, escutando a opinião de outros professores. Essa troca me fez crescer e criar essas metodologias, essas ideias, esses conceitos de uma forma sistematizada e fácil de ser transmitida para você aproveitar isso aqui agora, tá? Então, para eu conseguir chegar e falar sobre essas coisas nesse período aqui, 50 minutos, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, que seja 5 minutos. Precisou de um preparo, precisou de um crescimento, de uma curva de aprendizagem, sabe? De amadurecimento. Então, primeira coisa que você tem que entender para ter uma vida mais simples e tranquila. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó, muita coisa na sua vida leva tempo. Então, você é um professor que dá aula há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, e dá aula de um jeito. Se eu chego para você agora e falo que o jeito que você está dando aula não é a melhor forma e que você precisa utilizar outras ferramentas para aprimorar o seu trabalho, para ter mais produtividade, eficiência, não adianta você achar que amanhã você já vai mudar tudo na sua vida. Não, mas amanhã você pode ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, você pode ser melhor que amanhã, e assim por diante. É uma jornada, é um passo a passo, é uma escada, entendeu? Mas você tem que dar o primeiro passo e começar, beleza? Tem professor que não começa porque olha para longe e fala assim, nossa, mas o Éder tá tão longe, eu vou demorar tanto tempo para chegar no nível dele e tal. Mas não é bem assim, tá? Vários fatores influenciam isso. O seu nível de comprometimento, o tempo que você vai despender, investir nesse processo, o acompanhamento que você vai ter, né? Então tudo isso influencia na velocidade que você vai alcançar. Então se você faz isso do jeito que eu fiz, pesquisando muita coisa sozinho, quebrando a cabeça, depois que eu descobri que eu podia aprender interagindo com outros professores, né, e pegar o cerne e melhorar, eu já tinha andado muita coisa. Então, isso levou muito tempo por conta dessa inexperiência. Eu tinha pouca experiência acumulada.